Deus está nos permitindo mais uma oportunidade de estarmos diante dele através da sua santa e bendita palavra. Graças, honra e majestade seja dada ao seu nome. Eu quero, nesta mensagem, falar sobre um assunto muito interessante. Aliás, começarmos aqui sobre um assunto interessante. O encontro de Saulo com o Senhor Jesus Cristo. O perseguido agora encontra-se com o perseguidor ou vice-versa. O texto de Atos capítulo 9 trata muito bem sobre isso, já li nessas mensagens anteriores, porém eu quero reler mais uma vez, porque isso aqui descreve com muita clareza, nas palavras de Lucas, este encontro para um duelo que haveria entre o perseguido e o perseguidor. Aí você pode ficar se perguntando a si mesmo, quem seria o vencedor? Quem foi o vencedor? Diz o texto de Atos capítulo 9, eu vou ler de 1 ao 6, verso 1 ao verso 6. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ou por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E o Senhor Jesus lhe disse: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Esse é o texto que declara que, finalmente, Saulo, perseguidor, está de frente a frente com o perseguido. Quem seria o vencedor? Ora, tratando-se do perseguido, estamos falando da igreja do Senhor Jesus, de um povo simples, um povo desarmado humanamente falando, um povo que simplesmente pregava o evangelho da graça para a salvação daqueles que creem, tendo, por assim dizer, o poder de Deus através da sua palavra que lhes fora dado pelo Espírito Santo. Eram autoridades eclesiásticas, eram autoridades representantes do reino de Deus, como no caso os apóstolos, representantes legais. Deus lhe havia dado um título de apóstolos, representantes legais do Senhor Jesus para prosseguir ou para dar prosseguimento ao reino de Deus aqui na terra por meio da ausência do Senhor Jesus Cristo. E é claro que o perseguido aqui, além de ser a igreja, era também um defunto chamado Jesus. Portanto, Saulo estava perseguindo duas pessoas indefesas. Entre aspas, estava sem defesa. Tanto a igreja, na pessoa dos seus membros, quanto Jesus, porque se tratava de uma pessoa que havia morrido e sido sepultada. Essa era a grande questão de Paulo. Era que os discípulos continuassem fazendo propaganda e evangelizando o mundo em nome de um defunto chamado Jesus. Tratando-se do perseguidor, é claro que a Bíblia Sagrada diz que o perseguidor era um soldado romano, revestido de autoridade que lhe havia dado o poder romano. E aquele homem, além de tudo isso, ele tinha o amparo do Estado, estava ali sendo autorizado pelas autoridades. Diz a Bíblia que os sacerdotes, na época, lhe haviam dado cartas que lhe autenticava como o homem que tinha o direito de perseguir implacavelmente a igreja do Senhor Jesus Cristo. Saulo esqueceu de um detalhe interessante. O homem em si é simplesmente homem.
A pessoa em si é simplesmente pessoa. A única coisa que uma pessoa tem é o revestimento que alguém lhe dá, o poder que alguém lhe outorga, como a autoridade. A autoridade é um título que é dado a alguém. Jesus, quando esteve diante de Pilatos, o governador da época, e juiz que lhe acusava, que lhe investigava e que procurava lhe condenar de alguma forma, aliás, Pilatos, olhando para Jesus, disse: tu não sabes que eu tenho poder, autoridade para te prender ou para te soltar? Jesus olhou bem nos olhos daquele homem e disse: nenhum poder terias se do alto não te foras dado. Portanto, fica muito claro que qualquer autoridade que exercemos não é nossa, é um título. Assim como os apóstolos tinham um título para prosseguirem a obra de Deus como representantes legais, como arautos do reino de Deus, como embaixadores do reino de Deus, assim também Saulo era um homem revestido de poder, cujo poder lhe fora dado pelos homens. É aquela expressão que se ouve no meio político. Perde-se a autoridade, perde-se o foro privilegiado. Saulo não pensou nisto e ele achou que estava por cima de tudo e de todos e por isso então ele estava perseguindo implacavelmente a igreja do Senhor Jesus. Era o bem contra o mal. Quem será que vence? Nunca vi o mal vencer o bem. Pode até demorar muito, o mal pode até causar um grande prejuízo, um grande estrago, mas nunca vi na minha vida, nem na história bíblica, o mal sobrepujar o bem. Pelo contrário, Paulo disse que onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus sobre as nossas vidas. Portanto, o que nós vamos ouvirmos aqui hoje, a partir de agora, melhor dizendo, esta história e o desenrolar dessa história. Quem seria o vencedor nesse duelo entre este soldado de grande envergadura, revestido de grande autoridade do Estado, ou Jesus, aquele que veio dos céus, o Filho de Deus? Bom, eu não poderia deixar de ilustrar esta passagem, ou seja, este acontecimento, com uma passagem do Velho Testamento, só para você se situar, e a partir de agora, a partir daí então, a gente vai trazer à tona aqui o encontro e o que aconteceu entre Jesus e Saulo, baseado nessa história do Velho Testamento, no capítulo 17 o primeiro livro de Samuel, que conta sobre o duelo que houve entre dois homens, chamado Davi e Golias. É uma história muito semelhante, eu quero trazer aqui para que você possa entender depois o que aconteceu com Saul ao encontrar-se com Jesus. Golias, segundo a Bíblia Sagrada, era um gigante. Está no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Era um gigante com aproximadamente 3 metros, 3,5 de altura. Era um grande homem. Um homem experimentado em guerra e combate por terra. Era um homem invencível em guerra. Uma armadura, então, invejável. Diz a Bíblia que a sua lança, cuja ponta pesava aproximadamente 7 quilos, era realmente um grande gigante. Era um grande guerreiro. E Davi era o seu rival. E quem era Davi? Um jovem de pouca idade. A Bíblia diz que Davi era um pastorzinho de ovelhas. Davi era um homem sem nenhuma experiência em guerra. E a armadura de Davi, então? Apenas uma tiradeira de pedras e 3 pedrinhas que ele trazia no bornal ou no alforje de pastor, conforme diz o texto de 1 Samuel 17. E nada mais. Qual seria a chance de Davi vencer este Golias? Estou trazendo essa história para que a gente possa entender o desfecho, então, da história de Jesus e Saulo. Olha os versos 42 a 44 do livro de 1 Samuel,
como foi o encontro desses dois homens, Davi e Golias. E olhando o filisteu, quer dizer, Golias o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, quer dizer, algum cachorro, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. E disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Davi, na verdade, estava diante de um perigoso homem, além de grande, armado, com armadura própria para a guerra, com gesto e poder de guerreiro. Ele não tinha nenhuma chance diante deste homem que pudesse vencê-lo. Mas eu quero mostrar o desfecho dessa história, que é muito interessante. As palavras de 1 Samuel, capítulo 17, versos 49 e 50, descreve muito bem o desfecho deste duelo. Olha o que Davi disse. Davi pôs a mão no alforje. De repente, naquele momento do encontro dos dois, um de cada lado, e sempre o Golias desafiando veementemente o povo de Deus, Israel, Davi faz um gesto e ele leva a sua mão à cintura. Alguém pensou, ele vai puxar uma espada. Quem sabe, hoje, uma 7,65. Quem sabe um rifle para eliminar ou neutralizar o gigante. Não, ele não sacou de uma arma, ele sacou de uma pedrinha das 3 que ele trazia no seu bornal de pastor. Não é interessante? As coisas com Deus são assim. Deus usa as coisas desprezíveis para confundir as que são grandes neste mundo. Deus usa as coisas que não são para confundir aquelas que aparentemente aos nossos olhos são. E Davi então puxa do seu bornal, tira do seu bornal uma pedra, veja a singularidade aqui, uma pedra com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e o gigante caiu sobre o seu próprio rosto em terra. Parece que a vitória estava ganha por Davi. E na verdade estava. Diz ainda o próximo versículo, o 50, do capítulo 17 de 1 Samuel, que assim que o gigante caiu sobre a terra, Davi se levanta naquele momento, avança para frente e diz que assim Davi venceu o Golias, sem que tivesse Davi uma espada em sua mão. Onde estava o segredo? Você se lembra das palavras insultantes, ameaçadoras de Golias? Vem a mim e eu te darei a tua carne, as feras do campo, e em nome dos teus deuses, lá da sua terra, ele amaldiçoou a Davi, em nome dos seus deuses. Veja a posição de Davi, agora aquele pequeno homem de Deus. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim em nome, ou com espada, e com lança, e escudo, porém eu venho a ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, ou tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberás que há um Deus em Israel. Essas foram as palavras de Davi
diante do filisteu. Tu vens a mim em nome dos deuses de vocês. Tu vens a mim com espada, com escudo, com toda a armadura de bronze, protegido, mas eu vou a ti em nome do Senhor Deus dos exércitos, o Deus a quem tu tens afrontado. Quem Davi estava perseguindo? A igreja ou Jesus? Quem iria confrontá-lo? A igreja ou Jesus? Meu querido irmão e amigo, não confundas. A igreja do Senhor Jesus, jamais ela pode ser vencida. Jamais ela será vencida. Por mais perseguida, maltratada que ela seja, jamais ela será vencida. Portanto, na próxima mensagem, baseada neste duelo grande de Davi e o Golias, nós vamos ver como foi o duelo entre Saulo e o Senhor Jesus, o dono da igreja. Naquele momento que a pedra cravou na testa do Golias, talvez o único lugar que ele tivesse desprotegido e o único lugar fatal também para aquele homem. A Bíblia diz que ele caiu por terra, semelhante ao que aconteceu com Saul. Ele caiu por terra e Davi, aproximando-se dele, puxou a espada do Golias e com a própria espada do Golias cortou-lhe a cabeça e todo o exército fugiu. É assim, quando alguém no poder cai, é como o efeito dominó. Muitos cairão também ao seu redor, porque é claro que aqueles que estão auxiliando não resistirão ao ataque quando Deus se levanta. Esta é a grande verdade. Estamos caminhando para o desfecho do episódio sobre o encontro de Saulo e o Senhor Jesus Cristo. Na próxima mensagem, nós continuaremos vendo sobre isto. Eu quero terminar mais uma vez orando. Pai querido, obrigado por estarmos diante do Senhor. Obrigado por estarmos diante da Tua palavra. Obrigado, Deus, por termos o poder invencível nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Deus, por mais esta oportunidade que tenho de estar falando aos meus irmãos, amigos e familiares. Guarda-os, ó Deus, debaixo dos teus cuidados. Derrama a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, o conhecimento que vem do Senhor através do Espírito Santo por meio da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Até a próxima mensagem. Nos vemos, se o Senhor nos permitir.